Reverendíssimo Diácono Sandoval, seminaristas, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, celebramos o Natal do Senhor, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Salvador. A liturgia de hoje, a palavra de Deus, nos fala muito sobre salvação. A missão do Filho de Deus aqui na terra é salvar a humanidade. Mas salvar a humanidade de quê? Salvar a humanidade dos seus pecados. Salvar a humanidade do jugo dos seus pecados. No Evangelho de São João, esse Evangelho, os primeiros versículos do Evangelho de São João, de uma maneira muito bela, filosófica, João descreve como se dá a revelação e a encarnação do Verbo de Deus. No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus. Ou seja, o Filho de Deus, que hoje nós celebramos o seu nascimento, desde a origem de tudo, ele já estava presente. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida e a vida era a luz dos homens. Na noite de ontem, a liturgia nos falava muito sobre luz. A luz que ilumina toda a humanidade. A luz que dissipa as trevas de toda a humanidade. E essa luz é o próprio Cristo Jesus. A espiritualidade natalina nos faz lembrar que quem tem luz própria é só Jesus Cristo. Jesus traz consigo essa luz própria. Por isso, a sua presença no meio de nós, a sua presença no meio do povo, dissipa a escuridão, expulsa a escuridão, as trevas. A presença do Senhor ilumina a nossa realidade. E por Ele ter luz própria, nós precisamos ir ao seu encontro, para que a sua luz possa refletir sobre nós. Para que a sua luz possa refletir sobre nós. Não sei se vocês já observaram, tem um besourinho, chama vagalume, que ele fica piscando durante a noite, e ele é atraído por uma luz mais forte. Quando ele tem uma luz forte, ele vai na direção daquela luz. Assim também deve ser a vida de cada cristão. Todos nós devemos viver assim. Devemos ser atraídos por a luz do Cristo Jesus, que nasce para nos iluminar. Nós não somos das trevas, nós não pertencemos à escuridão, nós pertencemos à luz. E nos aproximando do Senhor, Ele vai revelando cada vez mais em nossa vida aquilo que Deus se deixa revelar na pessoa do Filho. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. João Batista surge nesse cenário, nesse contexto, apontando sempre na direção do Senhor. João Batista prega um batismo de conversão e convida a todos a fazer esse caminho de preparação
para estar com aquele que tem luz própria. E muitos ouviram a pregação de João Batista, muitos se converteram e muitos foram ao encontro do Senhor a partir da escuta da pregação de João Batista. Nós também precisamos escutar melhor aquilo que os profetas pregaram. Nós precisamos escutar melhor aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Por isso, precisamos silenciar um pouco mais para a escuta atenta ao chamado de Deus à nossa vida. Amados irmãos e irmãs, São João vai dizer que por meio de Moisés foi dada a lei. Lá no Antigo Testamento, quando o povo de Israel foi conduzido por Moisés para a terra prometida, quando o povo se via perdido, desorientado, não conseguia mais avançar em direção à terra prometida, Deus, através de Moisés, apresenta para esse povo as 10 palavras, ou os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos são ensinamentos que, se o povo observasse e atualizasse aquele ensinamento na vida, alcançaria a terra prometida. E assim aconteceu. O povo recebe esses 10 mandamentos e caminha agora com essas 2 tábuas, com aqueles escritos de Deus. E a presença desses 10 mandamentos no meio do povo resgatou uma esperança tão grande que o povo acertou o passo, que o povo ouvia aquelas palavras e se voltavam para Deus, renovava a sua fé na promessa e enfrentaram os desafios do deserto. Não tiveram medo, porque a presença dos 10 mandamentos ali escritos simbolizava para aquele povo a presença de Deus. Deus estava com eles. Deus não tinha abandonado, e por isso eles caminhavam com firmeza e com os olhos fixos no objetivo que era a terra prometida, superando a cada dia os desafios do deserto. Mas São João vai dizer, caríssimos irmãos e irmãs, se por Moisés foi nos dada a lei, por Jesus Cristo é-nos dada a graça e a verdade. Então, através de Moisés, Deus nos dá a lei. Através de Jesus Cristo, nós recebemos graça por graça. Mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. Quem é maior, a lei ou a graça de Deus? Com certeza a graça de Deus. Então, nós dependemos da lei de Moisés. Nós precisamos observar esses 10 mandamentos. E a igreja apresentou também mais 5, né? Existem mais 5 mandamentos da igreja que precisam ser observados. Os 10 mandamentos da lei de Deus, os 5 mandamentos da igreja. E hoje, ao celebrarmos o nascimento do Senhor, assim como o povo de Israel caminhava com esperança, com firmeza, certos de contar com a presença de Deus através daquele sinal que era justamente os 10 mandamentos, nós agora somos convidados a caminhar jubilosos, alegres,
porque nós contamos com a graça de Deus, nós contamos com a presença de Deus entre nós. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se encarnou, e aqui é interessante compreendermos isso, amados irmãos e irmãs, quantas vezes nós olhamos para a humanidade como algo que é frágil, como algo que às vezes até mesmo ruim. No entanto, a encarnação do Verbo se dá na realidade humana, justamente para nos dizer isso, que o ser humano, que a humanidade é boa, é algo sagrado, e a presença do Senhor encarnado na humanidade eleva a dignidade do ser humano à santidade. Papa Francisco, nas suas pregações e também na sua exortação apostólica ao Evangelho Gáudio, ele vai dizer justamente isso, que nós precisamos tomar muito cuidado com o mundanismo que está entrando em nossa igreja. Deus não condena a humanidade, o ser humano em si, mas Ele condena justamente a realidade mundana, que vai desfigurando o humano que se torna santo. Porque, caríssimos irmãos e irmãs, quanto mais humanos nós formos, mais santos seremos. Então, quanto mais a nossa humanidade integrada, mais nós estaremos vivendo essa imagem e semelhança de Deus. Jesus Cristo, quando se encarna em nossa realidade humana, se encarna justamente para nos revelar que a humanidade é a criação perfeita de Deus, é bela. No entanto, os nossos pecados, o mundanismo, tem desfigurado essa realidade perfeita de Deus. Então, qual o cuidado que nós devemos ter? É justamente o cuidado para não permitir que o mundanismo possa entrar em nossa vida, que o mundanismo possa entrar em nossa igreja e desconstruir, ou até mesmo destruir, o projeto de salvação da humanidade. Esse é o cuidado que nós devemos ter durante toda a nossa vida. E daí, caríssimos irmãos e irmãs, nós precisamos discernir, aos olhos da palavra de Deus, iluminados pelas Sagradas Escrituras, também pela doutrina, pelo magistério da igreja, o que significa mundanismo, o que significa mundano, aquilo que nos afasta do sagrado, aquilo que nos afasta da nossa essência. E Jesus, ao ser encarnado na realidade humana, Ele resgata essa humanidade para a sua verdadeira natureza, que é estar em plena comunhão com o Pai. Em Cristo Jesus, nós somos elevados aos céus. O céu é a realidade, a divindade que vem estar conosco, e aqui em nosso meio é revelada para nós a misericórdia, a bondade, o amor de Deus. Os profetas, os nossos pais na fé, esperavam e profetizavam por esse dia, por esse acontecimento. Esperavam que viesse alguém e resgatasse a humanidade inteira. Eles não viram, mas nós sim, celebramos essa realidade. Celebramos o nascimento daquele que salva a humanidade. Lá na vida pública de Jesus, nós iremos encontrar justamente Jesus falando sobre isso, sobre esse projeto que foi profetizado pelos profetas, acreditado pelos pais da fé e agora se tornando uma realidade. Eu e o Pai somos um. Quem me viu, viu o Pai. Ou seja,
Deus se dá a revelar na pessoa do seu Filho Jesus. Então, amados irmãos e irmãs, não tem mais nada a ser revelado por Deus para a humanidade. Tudo que Deus poderia revelar para nós se dá justamente na pessoa do seu Filho Jesus. O que resta da humanidade é o que faltou lá no início: fé, acreditar que nesta criança que nasceu numa manjedoura se dá a salvação da humanidade inteira. O grande problema da humanidade é justamente a falta de fé e o acolhimento daquele que veio para nos salvar. Jesus nasce numa manjedoura em meio aos animais, porque não encontrou no coração humano o acolhimento. Mas hoje, ao atualizarmos este mistério, nós somos convidados a fazer diferente. Nós somos convidados a acolher a família de Nazaré, a acolher sobretudo o menino Deus como nosso Salvador, como aquele que veio para iluminar a nossa vida e nos colocar no caminho de santidade. Como nós ouvimos na liturgia de ontem, o reino instaurado por Jesus Cristo é um reino pautado na justiça e na santidade. Por isso, amados irmãos e irmãs, se nós acolhemos Jesus Cristo como nosso Rei, o Rei do Universo, nós somos convidados então a participarmos do seu reinado. E para participar do reinado do Senhor, nós precisamos então fazer uma opção por aquilo que é justo e trilhar um verdadeiro caminho de santidade. A santidade é para todos. O Papa Francisco escreve uma outra exortação falando sobre a santidade no mundo de hoje. E ele diz justamente isso, que todos nós somos chamados a viver a santidade. A santidade não é reservada para os sacerdotes, para as freiras, mas a santidade é uma graça para todos aqueles que depositam a sua fé e a sua confiança no Senhor e constrói a sua vida a partir dessa comunhão com o Pai, a partir dessa intimidade com o Senhor. E aí, o Papa Francisco relata nesse seu documento experiências do cotidiano, porque a santidade se vive no cotidiano da vida. É quando se olha para a paciência dos avós que cuidam dos seus netos, que tem amor, que tem carinho, que protege. Quando a gente encontra nos profissionais honestidade, dedicação, zelo, ali está acontecendo, caríssimos irmãos e irmãs, a experiência neste caminho de santidade. Quando nós encontramos ao longo da nossa vida homens e mulheres que testemunham a fé, o compromisso com a verdade, o compromisso com as coisas sagradas, e vai vivendo assim. Quando nós encontramos pelo caminho homens e mulheres que são doados à prática da caridade, a verdadeira caridade, sem interesses, porque infelizmente nós estamos vivendo em uma sociedade onde tudo que se faz quer algo em troca. Às vezes não quer um retorno financeiro, mas quer o retorno no conhecimento, no reconhecimento. E o caminho da santidade é justamente viver o que Jesus nos ensinou na sua vida pública, o que a mão direita oferece, que a esquerda não veja. Então, amados irmãos e irmãs, esse é o caminho da santidade. Às vezes nós confundimos como viver a vida de santidade e queremos nos elevar a um patamar angelical, abandonando a nossa experiência humana, renunciando, aniquilando aquilo que é próprio nosso, enquanto humanos, para viver a experiência dos anjos. Não,
Existem os anjos, os arcanjos, as potestades e existe a humanidade. E nós somos a humanidade. E Deus desceu na pessoa do seu Filho para nos revelar, para se revelar justamente à humanidade e resgatar essa humanidade perdida. Para que esse resgate aconteça, nós precisamos ter fé. Que neste Natal, que possamos renovar então em nosso coração a nossa fé, a nossa confiança nesse Deus que é tão amoroso, tão próximo, e que quer caminhar conosco e por isso envia o seu Filho Jesus para nos salvar. Sejamos, caríssimos irmãos e irmãs, testemunha do Cristo que nasce numa manjedoura e que revela todo o amor misericordioso do Pai para nós. Que neste Natal aconteça verdadeiramente a nossa conversão e que sejamos, de fato, comprometidos, inseridos no projeto do nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.